Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Nanda Fig e, bom, estou de volta com mais alguns templates do Notion. Nesse caso, muitas pessoas pediram, vocês comentaram que gostaram muito do template de bibliotecas do Notion. E eu tô aqui hoje para poder aproveitar que vocês gostaram muito e ensinar a personalizar o template do jeitinho que vocês gostam. Bora lá? Bom, assim que você compra o template, você vai receber ele dessa forma. E aí, o que você vai poder fazer é, você clica aqui e você pode apagar o vídeo. Claro, se você não assistiu o vídeo, o ideal é que você assista, porque aqui eu mostro todo o passo a passo de como preencher, quais são as áreas que tem dentro desse template. Mas caso você já tenha assistido, você pode selecionar e apagar. E aí você pode renomear do jeito que você quiser, como por exemplo... ou você pode colocar o nome que você quiser. Aí aqui já vai ter os atalhos, né, os botões, que são novo livro. Sempre que você tiver um novo livro, você pode clicar aqui ou adicionar por aqui. Você pode adicionar um novo escritor, você pode clicar aqui e já é muito mais fácil. Aí temos aqui a nova série literária ou novo projeto, quando você estiver iniciando um novo projeto, ou algum clube de leitura, algum clube do livro, etc. O que a gente quer hoje é personalizar o template, né? Mostrar como você pode deixar do seu jeito. A gente pode até montar também alguns botões, deixar de uma maneira um pouco mais fácil. Bom, depois que você assistir esse vídeo aqui também, você pode apagar, né, é o vídeo em que eu mostro como você pode colocar citações do Kindle, né, e do livro físico dentro do card, né, do livro que você está lendo. Então, vou apagar aqui. E aí, né, eu já deixei aqui pronto o template de 2026, né, o resuminho do próximo ano. Mas você pode trocar essa capa do jeito que você quiser. Eu deixei disponível dentro aqui de ano a ano a opção, vou mostrar para vocês, aqui de capas do Notion. Você pode trocar, deixar do jeito que você quiser, você pode duplicar isso daqui e mudar as cores, por exemplo. Eu vou apagar aqui, no caso, e já tenho, né, os anteriores, mas se eu quiser criar um novo, eu venho aqui e crio nova, e aí eu vou colocar 2027. E aí a gente vai colocar a capa, né, de 2027, que vai ser sua preferida ou não, a sua meta anual. E aí os livros você vai colocar aqui conforme você vai lendo, né, ou conforme você vai preenchendo lá nos livros. Vou só apagar isso daqui para não confundir vocês, tá? Mas essa é a forma mais prática de você criar um novo ano. E aí você pode conferir tudo que foi concluído aqui, ou até em uma tabela também. Você pode deixar disponível tudo que foi lido. Vamos por aqui os livros, por exemplo, e aí vão aparecer todos os livros. Dessa forma eu não acho tão visual, mas se for uma maneira que você acha melhor, não é nenhum problema, né? Aí é uma coisa muito pessoal. Bom, vou voltar ao nosso menu inicial. E aí vou ensinar como a gente pode editar essas partes. Então, se eu quiser apagar, por exemplo, essa estante aqui, eu posso clicar aqui nesses 6 pontinhos e excluir. E ficou vazio, certo? Mas eu quero colocar um novo, então vou procurar uma área vazia. Vou colocar aqui, por exemplo, estante. E aí eu vou deixar em negrito. Quando a gente seleciona assim, ele some. Aí vou escolher o texto 3, ele é pequeno, o texto 2, ele é médio, e o título 1, desculpa, ele é bem maior. Então, eu posso pegar ele e jogar lá pra cima. Bom, ele ficou aqui em cima, né? Vocês viram que é meio difícil colocar em cima de onde estava. Então, pra gente fazer isso, a gente coloca aqui embaixo. Aí a gente pega e arrasta ele, e aí ele vai ficar lá em cima. Essa é uma forma que você pode, enfim, deixar o texto da cor que você quiser,
do tamanho que você quiser, da cor que você quiser. Então você pode trocar a cor, você pode trocar o fundo também, né? Vamos supor que eu quero deixar tudo verde. Então eu venho aqui, e aí eu quero trocar o título também. Opa! Aí eu venho aqui, quero trocar a cor do texto para verde também. E aí ele só não centraliza, tá? Para poder centralizar daquela forma, a gente clica aqui nos 6 pontinhos de novo e a gente põe transformar em equação em bloco. E aí ele fica daquele jeitinho que tava antes, como eu comentei, como era antes, né? Mas com uma barra colorida. E aí projetos a gente pode fazer a mesma coisa. Ou a gente duplica aqui e coloca lá embaixo, escreve projetos e apaga esse daqui. E aí é isso. Então, simples, né? Tem muita gente que gosta de ver a capa do livro ela inteira. Eu gosto de deixar desse jeito assim, aberta. Mas se você quer ver o livro inteiro, na capa inteira, então você pode vir aqui em Layout. Você clica em Layout e lá em Visualização do cartão tá a capa e aí o tamanho do cartão pequeno, grande e ajustar imagem. Você clica em Ajustar imagem e aí ele vai ficar com o tamanho dos livros, né? O tamanho certinho dos livros. Essa é uma forma de você deixar, né, visualmente, enfim, para você conseguir ver a capa inteira do livro. Tem muita gente que às vezes acaba usando, lendo livros que são com capas muito parecidas, né? Então essa é uma forma de você ver as capas inteiras. E aí, ainda tá meio esquisito, né? Então eu quero colocar uma capa aqui. Então, como eu tô usando verde, vamos deixar uma capa toda verdinha. Então vamos deixar ela como... A gente pode carregar aqui, né? A gente pode escolher dessa galeria. Ou a gente pode carregar uma imagem que a gente já tenha. Mas eu vou procurar aqui no Unsplash, no banco de imagens que eles têm disponível, plantas. Vou deixar minha estante de livros mais verdinha. Aí a gente pode pôr aqui para reposicionar. Não está muito parecendo um estante, né? Mas é só para exemplificar aqui para vocês. Eu quero deixar tudo verde, então eu vou deixar dessa forma. E aí eu quero deixar esse aqui também verdinho. Então, você viu que quando a gente clica, ele já fica selecionado. Então a gente clica aqui nos 6 pontinhos que ele aparece e a gente troca a cor. Então, como tá com fundo cinza, eu vou deixar o fundo verde. E aí a gente clica fora e aí ele já fica, né, dessa forma. Se você quiser preencher por completo, a gente pode clicar aqui. E aí a gente clica em cor também. E aí escolhe para fundo verde. E aí ele preenche todo aquele quadradinho que estava antes. E não só aquela parte que eu tinha selecionado. Aí agora, vamos supor que eu queira colocar dentro da área aqui de escritores a nacionalidade deles. Vamos supor que no próximo ano eu queira ler só livros de escritoras mulheres e brasileiras. Então a gente pode pôr aqui, a gente pode pôr a opção de seleção múltipla ou selecionar. Eu vou escolher selecionar porque você tem a opção de selecionar só um. Então vou escrever gênero e aí eu vou adicionar as opções. Então homem, mulher, trans, enfim, vou deixar essas 3 por enquanto. E aí, se eu quiser trocar também o ícone, eu posso escolher aqui deixa eu ver, pessoa, tem que ser em inglês a busca, person. Então, vamos pôr uma pessoinha aqui. E aí, o Byung-Chul Han, no caso, ele é homem, aí eu coloquei homem.
E aí, se eu quiser colocar a nacionalidade também desse escritor, para eu, enfim, no futuro, saber quantos livros de homens ou mulheres eu li. Então, e aí eu vou escolher, né, no caso, vou selecionar de novo, porque eu quero também escolher só uma opção, então eu vou colocar aqui em selecionável por país de origem. Então, eu já escolhi a opção, eu vou colocar Brasil, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Nigéria, são alguns dos países. No caso, aqui em país, eu também quero deixar o ícone bonitinho, então a gente vem, clica aqui de novo, renomear, clica no ícone, aí eu vou escolher um mundinho aqui para colocar o país de origem. No caso, o Byung-Chul Han, ele é da Coreia do Sul. Essa parte aqui embaixo já é pronta, né? Então toda vez que você cria um novo escritor, já vem isso daqui. E aí, toda vez que você coloca algum livro dessa pessoa, vai aparecer aqui automaticamente. Então, se você quiser mexer nisso daqui, da bibliografia, ou a biografia do autor, quiser colocar alguma outra coisa, por exemplo, toda vez que você criar um escritor novo, tenha links, tem a opção também ali de links ou vídeos de referências ou coisas que eu vi. Então, a gente vem aqui, onde está a nova página, ele está como padrão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai editar esse modelo, e aí a gente vai clicar em editar. Então, vocês vão ver que aqui em cima vai estar amarelinho, você está editando um modelo em escritores. Então, já está esse ícone que eu deixei aqui pronto, mas se você quiser trocar a cor, por exemplo, eu quero deixar tudo verde, então eu vou deixar verde. Então, vocês viram? Vocês clicam aqui do lado dessa setinha, escolhe as cores que você quer usar. Então, como eu quero que seja verde, vou trocar, ele já trocou para verde. E aí, vamos pôr aqui links de referência, a gente pode pôr aqui referências. Acho que eu vou pôr lá em cima, embaixo de biografia. Então, a gente clica aqui, aí em texto, vou selecionar título 3. E aí eu clico com a barrinha e lá embaixo eu vou escolher Toggle. Acho que não está disponível. Vamos ver. Digita Toggle. Aí ele vem aqui, ó, lista de alternantes. O que é essa lista de alternantes? Toda vez que você for colocar um nome, alguma coisa aqui, ela vai aparecer a opção para você colocar aqui embaixo. Então, posso pôr como links, e aí toda vez que eu pegar um link dele, eu vou colocar aqui sobre a história dele, etc. E aí, o que a gente fez? A gente já terminou, né? Vamos supor que eu já tenha terminado, então o que eu faço é, eu saio, e aí toda vez que eu for criar uma nova página, ele já vai estar com as referências e os links e as coisas que eu posso colocar aqui para poder preencher e deixar mais informações sobre esse escritor. Vamos supor que eu queira colocar aqui no meu rastreador de 2026, você olhar aqui embaixo, ele tá vazio, né? Mas conforme eu vou preenchendo mês a mês, ele vai criando uma espécie de gráfico. Então, o mês de janeiro eu li 39%, o mês de fevereiro 26%, o mês 6%. Dá para você deixar isso aqui menos reto, né? Você pode deixar ele mais arredondado. Então, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui em mais opções de estilo. A gente clica aqui, né, em configurações, mais opções de estilo. E aí,
A gente pode suavizar linha, a gente pode deixar a área gradiente, né, que é esse complemento. Legenda é onde aparece ali qual que é o mês. Eu prefiro deixar assim, mas você também pode tirar. E aí você pode escolher a linha, né, de grade, se você quer ela vertical, ou se você quer horizontal, que é do jeito que estava. A altura também, eu gosto de deixar sempre as coisas menores, então deixar pequeno eu acho melhor. E aí, conforme você vai preenchendo os meses, ele vai mudando ele vai mudando o gráfico. Aqui em cima, se você clicar, ó, tem os dias exatos de cada mês. Eu deixei essas colunas assim mais separadinhas para poder facilitar, né, de 10 em 10. Então, no dia 9, vamos supor que eu tenha lido, eu marquei no dia 10 também. Então, fica muito mais fácil de você visualizar. Aí você vem aqui, aí você olha o gráfico, ele deu essa mexida, né? E aí o progresso ele vai sempre aparecer aqui, né, no mês a mês. Mas se você quiser trocar a cor... Opa, peraí que tá a fórmula aqui. Mas se você quiser trocar a cor, né, dessa propriedade, vou clicar aqui, fica mais fácil. Deixa eu clicar aqui, fica mais fácil. Então, no dia 1, em janeiro, vamos supor, eu venho aqui em progresso, eu venho editar a propriedade, e aí aqui a cor, ele tá como anel / o número. Eu prefiro ver assim em anel porque eu acho que ocupa menos espaço, mas você também pode deixar como barra, também é uma boa opção. E aí a cor a gente pode trocar por outra cor, né? Eu escolhi aqui no caso a cor verde. E aí se você quiser que mostre o número, né, da porcentagem ou não, eu gosto também de ver esse número, mas que você também pode tirar. O mês também você pode mudar também para janeiro, escrever o nome completo. Eu gosto de deixar assim mais minimalista, mas se você quiser também pode mexer, que não vai alterar em nada a fórmula aqui, né? Então, se você entrar no mês a mês, você pode também fazer esse check-in aqui. Bom, simples de mexer, né? Aí, essa imagem aqui foi uma imagem que eu coloquei, então você pode trocar por outra, né? De pôr como substituir. E aí eu vou pôr aqui, por exemplo, no Splash, ver se eu encontro alguma coisa do estúdio Ghibli. Não tem exatamente coisas do estúdio Ghibli aqui, mas vamos deixar essa imagenzinha bonitinha, que eu achei super fofa. Essa parte aqui da quantidade de livros, eu mandei uma atualização aqui embaixo de metas, então toda vez que você passar a meta, vai aparecer uma mensagem aqui de uhul, você passou a meta, você leu 5 livros a mais, uma coisa assim. Então, se você não recebeu esse e-mail, se você já tem esse template do Notion e não recebeu esse e-mail, manda uma mensagem aqui que eu mando o código para você, que é só copiar e colar. Então você só clica aqui e aí você copia, quer dizer, eu mando o código e você cola aqui no lugar e ele funciona normalmente, a não ser que você tenha, sei lá, renomeado algum dessas opções aqui, tá? Bom, voltando, né, às nossos ajustes, né? Uma forma também da gente mexer aqui, né, é criar botões. A gente pode pôr botões, por exemplo. Vamos supor que eu quero pôr um botão para voltar ao menu anterior, né? A página inicial, que é essa daqui. Então, ou eu copio esse link aqui do menu, exatamente como eu fiz, ó, você passa o mouse em cima, ele vai aparecer a biblioteca da Nanda, né, que é essa área aqui geral, nessa menu inicial, e aí eu clico aqui, ele já copiou, e aí o que a gente pode fazer é, a gente clica em qualquer um dos livros, e a gente vem adicionar propriedade, e a gente vai procurar botão, que vai estar aqui embaixo.
E aí nesse botão eu posso pôr o nome voltar. E aí o que a gente faz para ele funcionar? Então a gente vem aqui editar automação. E aí quando o botão é clicado, vai acontecer uma ação. Então qual que vai ser essa ação? A gente quer que ele volte. Então o que a gente pode fazer? Adicionar página A, editar páginas em. E aí eu quero abrir a página, o formulário ou o URL. Então eu vou selecionar. Se não aparecer o nome aqui, Biblioteca da Nanda, eu vou colocar aqui o link que eu copiei, aí ele vai aparecer aqui, Biblioteca da Nanda. E aí, ao invés de modo centralizado, eu posso pôr a página inteira. Então, vamos supor salvar. E aí agora a gente pode testar. Então, vamos supor que eu já preenchi todas as informações do livro. E aí eu quero voltar. Então, clico aqui em voltar. E ele voltou lá para a minha página inicial. Legal, né? É uma forma bem simples. E aí a gente pode até mover também lá para cima, caso aqui não seja um lugar muito bom. E aí a gente pode pôr um botãozinho aqui de voltar assim. Legal, né? Então toda vez que a gente lê e a gente quiser voltar lá para o menu inicial, a gente clica aqui em voltar e aí já tem esse atalho. Essa parte aqui também, vamos supor que você não queira que apareça todas as vezes essas frases, essas coisas aqui, o livro Intuit. O que a gente pode fazer a gente pode voltar aqui, né? E a gente vem nessa setinha azul para baixo, a gente clica aqui nos 3 pontinhos ao lado de padrão, a gente vem editar esse modelo e aí a gente pode apagar isso daqui. E deixar só as anotações, por exemplo. Deixar um espaço aqui para colocar anotações sobre o livro. Ou resumo, que você achar melhor. Deixar o textinho aqui mais bonitinho. E aí, né, a gente volta. E aí toda vez que a gente criar uma página, um livro novo, né, ele vai aparecer do jeito que a gente tinha colocado. Só um adendo, essa parte aqui de recomendação é caso alguém tenha recomendado para você e aí você queira colocar quem que te recomendou, mas também a gente pode adaptar isso daqui e colocar, como, por exemplo, um sinopse do livro, por exemplo, e aí trocar, colocar esse código de barras aqui. Aqui é a sinopse do livro, e aí a gente pode colocar livro tal, que conta a história X e Y da personagem principal. E aí, vamos supor que eu queira que essa sinopse aqui apareça lá na minha estante principal. Vamos supor que eu queira que ela apareça aqui. Então o que a gente faz? A gente clica aqui em configurações e visibilidade da propriedade, a gente vai clicar aqui. Vocês viram que estava aparecendo o número 3 lá, né? Porque são essas 3 aqui propriedades que estão aparecendo. Então, como eu quero que apareça a sinopse dos livros que eu vou ler, ou que eu quero ler, eu posso clicar aqui em sinopse e aí ele já vai aparecer. Vocês viram que ele cortou, né? Então, existe uma forma da gente editar. A gente clica aqui em layout. E aí a gente pode encapsular todo o conteúdo, que aí ele vai aparecer o texto todo aqui do resumo, né, a sinopse desse livro. Essa é uma forma, né, de aparecer para você. Se você quer que apareça outras propriedades aqui também nessa área, a gente pode, por exemplo, por o formato do livro, ou quando que eu comecei, ou qual que é a avaliação que eu coloquei desse livro. Aqui não está aparecendo, né? Porque nenhum deles estão avaliados, porque eu ainda estou lendo, mas se eu tivesse acabado, por exemplo, algum deles,
eu viria aqui, colocaria, e ele vai aparecer. Essa é uma forma também legal de você adaptar e deixar personalizado do jeito que você gosta. Eu tenho uma coisa que eu acho bem importante salientar, o Notion, pelo menos no começo, quando eu comecei a usar o Notion, assim, quando eu estava bem aficionada, eu percebi que eu estava perdendo muito tempo editando e personalizando. Então, essas dicas que eu tô dando aqui para você, preste muita atenção, assim, se você tá trocando todas as vezes, gastando muito tempo, a não ser que isso seja muito importante para você, né? Aí sim você troca, mas evite gastar muito do seu tempo personalizando os layouts. Tente sempre deixar de uma maneira mais prática para você, porque além de você gastar menos tempo, você pode se frustrar menos também. E assim, eu sou uma pessoa que, né, particularmente, às vezes eu tô com um humor, assim, mais fofinho e eu deixo tudo rosa, mas tem hora que eu vou querer algo mais concreto, vou deixar algo mais cinza, enfim. Acho que é só esse olhar, assim, você tomar esse cuidado pra você não ficar obcecado ou obcecada em mudar a todo momento, porque pode ser uma coisa tóxica pra você mesmo e você pode não estar notando. Pra mim tava me afetando muito, assim, no meu dia a dia. Toda hora eu ficava mexendo e nunca ficava do jeito que eu gostava, até eu decidir deixar tudo clean, tudo branco e cinza, e parei de mexer, sabe? Enfim, acho que é só você tomar esse cuidado, é só uma dica aqui, só um cuidado para você ter quando você for personalizar o Notion, tá? Bom, dito isso, bora continuar aqui as nossas personalizações. Então, aqui a gente consegue, né, ver todos o que a gente está lendo atualmente, todos em lista. Esse aqui a gente, né, é a nossa área principal. Mas vamos supor que eu queira colocar uma aba nova aqui, ou até aqui na estante, né, que é essa mesma estante que estava aparecendo para vocês. E aqui tenho a aba de todos os livros, independente, né, da categoria, se está lendo, se está na fila ou não, ou se foi concluído. Aí tem os que estão aqui no formato em lista, né, uma forma de visualização. Os que estão na fila para eu ler, que são praticamente nossos TBRs, né, mas aqui ele só tá misturado mesmo. E aí temos os concluídos. Aqui a gente pode deixar também, né, por status, mas aqui em galeria, né, com todos também. Vou inclusive apagar esse daqui. E aí, vamos supor que eu queira colocar uma opção de pausar, dos livros que eu pausei por algum motivo. Então, eu gosto de ver em galeria, né, que é esse formato que tá aqui, então vou pôr galeria. E aí vocês viram que ele fica todo desconfigurado, né, então eu vou selecionar aqui a minha estante, que é essa parte aqui, né, que a gente tá vendo, esse banco de dados que tá aqui. E aí ele já colocou os livros, né, que eu estou lendo, enfim, todos os livros. Mas eu quero que apareça a minha galeria, né, minhas imagens, as capas. Então, a gente clica aqui a gente clica aqui em configurações. E aí, em layout, a gente clica, né, galeria. E aí a gente põe visualização do cartão. A gente põe capa. Se a gente colocar conteúdo, ele vai ficar exatamente daquela forma que estava antes. Eu quero ver a capa dos livros. E aí, o tamanho do cartão eu quero que ele seja menor. E aí eu quero ajustar a imagem dos livros também. Essa é uma forma. Essa forma que tá, né, como lista, mas tem essa outra opção aqui embaixo que é nova, que é de compacto. O que é isso daqui? Todas as vezes que a gente vai colocar, vou voltar aqui, toda vez que a gente coloca as propriedades, né, as visibilidades das propriedades, vou pôr aqui essas aqui, desafio e acho que status, né?
ele fica de lado, tá vendo? Agora vamos voltar lá, as configurações e na galeria. Em lista, ele fica um embaixo do outro, tá vendo? Se eu coloco em compacto, ele vai adaptar e vai ficar compacto, vai ficar um do lado do outro, vai ocupar menos espaço dentro do card. Bom, aí essa opção, eu prefiro lista, assim, que eu gosto de ver um embaixo do outro. E aí, vamos supor que eu queira, né, criar, então, essa aba de pausados, né, de livros pausados, que eu parei, enfim, por algum motivo. E aí, vamos começar aqui renomeando a galeria. Então, eu vou deixar como pausado por um botão de pause. E aí, aqui estão praticamente todos os livros, né? Mas eu quero filtrar só os livros pausados. E aí, a gente pode vir aqui, filtrar. E a gente vai filtrar por status. A gente vai clicar aqui na setinha. E aí, a gente vai selecionar a opção pausado. Como não tem nenhum, não tá aparecendo nenhum, mas vamos pegar algum livro aqui, por exemplo, esse da Bíblia Sagrada. Vamos colocar que foi pausado. Aí a gente volta. A gente vem aqui em pausado. E aí, ele vai aparecer aqui. Então, para que isso fique sempre, vocês estão vendo que tem um botãozinho aqui laranja. A gente clica aqui e a gente põe salvar para todos. Por quê? Se eu for ver essa mesma área aqui pelo meu celular, ele vai estar com essa mesma configuração que eu deixei. Se aquela opção não tiver marcada, então ele vai ficar meio bagunçado, sabe? Ele não vai estar com aquele filtro de pausados. Então é muito importante que você se atente a essas opções, né? esses botõezinhos. E aí, se eu quiser mover para cá, também, então eu consigo ver, né, tudo que está pausado ou não. E aí vamos voltar à nossa área principal. E aí uma das coisas que são novas também, além, né, daquele textinho aqui do resumo, é o TBR. O que é o TBR? TBR é o To Be Read, né, que é a nossa lista, assim, dos livros que vão ser lidos, né, que devem ser lidos. Se você olhar aqui atentamente, já tem todos os meses do mês, né, do ano de 2026. E todos eles já estão filtrados. Então, todos os livros que eu colocar que vou iniciar a leitura entre o dia 1 e 31 de janeiro, ele vai aparecer aqui. Ou em fevereiro também vai aparecer aqui, o de março vai aparecer aqui. Então, se eu colocar 2 livros na fila, vai aparecer aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, vou voltar aqui para poder vocês entenderem melhor como é que fica. Então, a Sociedade do Cansaço. Vamos supor que eu vou começar o início dele no dia 1/3 de 2026. E o do Senhor dos Anéis, é que todos estão marcados como lendo, né? Mas não tem nenhum problema, ele vai aparecer ali do mesmo jeito. O início, vamos supor que seja no dia 2 de janeiro, certo? Então, vamos voltar lá. A gente vem no nosso TBR. E aí, em março já tá a Sociedade do Cansaço e em janeiro também tá o Senhor dos Anéis. Essa é uma forma, às vezes, você ter um controle legal para você, né, ter ao longo do ano. Vocês viram como é fácil? É só uma questão de prática e aí, a partir daí, vocês podem personalizar do jeito que vocês gostarem, do jeito que vocês quiserem. E o template você pode baixar aqui no link da descrição. O preço é praticamente um preço simbólico, é o preço de um cafezinho, então é mais para poder ajudar aqui no meu canal. E obrigada a você que assistiu até aqui, um abraço e tchau, tchau, até o próximo vídeo.